A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? O capítulo 1 de Esther começa relatando para a gente a grandeza do poder persa. Logo no primeiro versículo, o rei Xerxes, ou Assuero, é apresentado como um grande governante. O versículo 1 vai dizer que ele reinava sobre 127 províncias. E eu tenho um atlas aqui, que eu deixei a referência dele lá nos comentários do vídeo, né, dessa produção, mostra que a conquista persa foi tão grandiosa que eles reinavam desde a Índia, como está no versículo 1, até a Etiópia. Mas conforme eu fui ler os livros, eu quero dar para você um dado. A descrição de Índia aqui não é Índia, na verdade é o Paquistão. Está falando do rio Indo. Então, desde o Paquistão, do hoje Paquistão até o Sudão. Aqui aparece Etiópia, mas na verdade refere-se ao Sudão. Então, uma grande porção de terra pertencia a este rei. E ele resolve, então, fazer uma festa. No terceiro ano do reinado dele, lá em Suzã. Suzã era a capital, era uma das capitais principais do império, também era a casa de inverno dos reis. Ele resolve, então, em Suzã, promover uma festa grandiosa. Não era uma festa qualquer. Essa festa, de acordo com o próprio texto bíblico, durou 180 dias. O versículo 4 fala que foram 180 dias de festa, ou seja, 6 meses de comemorações. E quem eram as pessoas convidadas para esta festa? Este grande imperador que tinha bala na agulha, que tinha condições de bancar uma festa por 6 meses ininterruptos, ele chamou os seus oficiais, ele chamou os seus líderes militares e civis, ele trouxe esses nobres das províncias, esses príncipes para estarem naquela grande celebração, e neste período ele apresentou as riquezas do seu reino, ele apresentou um pouco do seu poder. Qual era a intenção? Isso não é dito no texto, mas vários autores dizem que, dos quais eu consultei, dizem que uma das ideias da parte de Xerxes era mostrar que ele tinha poder e condições financeiras de bancar uma guerra, porque ele iria investir contra a Grécia, que é o que vai acontecer em 480 antes de Cristo, numa batalha que é chamada de Guerra de Salamina. Então, essa festa tão longa, ela tinha um propósito. Imagina, 180 dias de festa, quanta comida gasta, quanta bebida gasta, mas ele tinha poderio para realizar uma coisa desse porte. E a Bíblia vai dizer nesse capítulo 1, inclusive, que quando terminaram, né, versículo 5, quando terminaram esses 180 dias, esses 6 meses de festa, então ele resolveu dar uma outra festa. Imagina os funcionários dele que felizes, né? Tô brincando. Ele resolveu dar uma outra festa. E o versículo 5 vai dizer que ele deu uma festa, ele deu um banquete no jardim interno do palácio e que esse banquete durou 7 dias. Mas aí as pessoas que foram convidadas para este banquete eram outras pessoas. Ele convidou todo o povo que morava na cidadela de Suzã, tanto os ricos quanto os pobres. Veja que Xerxes, de alguma maneira, estava festejando e tentando, eu acredito, agora sou eu falando, não o texto, que tentando inclinar o coração de todos para que tivessem uma boa aceitação ao rei, né? Terminada ali as construções, Suzã maravilhosamente ornamentada, uma capital de pé, um rei forte e que tinha condições financeiras para agradar não apenas os líderes militares, aqueles que poderiam apoiar as suas investidas de conquista, mas também todo o povo. Era assim que estava a situação
quando nós começamos a ver no capítulo 1 que a situação que parecia ser apenas festejo e alegria e muita bebida livre, porque a gente vai ver no capítulo 1 que o rei manda dar da bebida, do vinho do rei, para todos, ricos e pobres, e sem limites. Então eles bebiam e bebiam e bebiam. No 7º dia dessa festa, o que acontece? O rei tem uma ideia. Nesse mesmo período em que ele estava fazendo a festa dele para essas pessoas, a sua esposa, a rainha Vasti, também estava fazendo uma festa para as mulheres. E neste 7º dia de festa, no final da festa, ele manda que seja chamada a rainha Vasti à sua presença, à presença dos convidados, para que ela, utilizando a coroa real, pudesse expor a sua beleza, bonita como era. Alguns historiadores ou alguns autores vão dizer que, na verdade, ele mandou chamá-la vestindo, usando apenas a coroa. O texto bíblico, honestamente, não me dá essa impressão, então eu não vou afirmar uma coisa que não está escrito. Mas, seja o fato de que ele estava chamando a rainha para estar na presença de todos, nua, somente com a coroa na cabeça, ou vestida com a coroa apenas para ser mostrada para o povo, isso causou um desconforto e ela então disse aos homens que haviam ido buscar ela que não iria. E quando ela mandou esta informação através dos funcionários do rei, a palavra de Deus vai dizer no versículo 12 que o rei ficou furioso e indignado. Imagine só você, imagine ele bêbado, depois de ter 180 dias de festa ostentando para os comandantes das suas províncias, agora ele está festejando com o povo que morava em Suzã, e quando ele manda chamar a rainha diz não. Ele então vai consultar os seus nobres, e os nobres, aqueles que estavam... Quando eu digo nobres, a Bíblia no versículo 13 vai chamá-los de especialistas em questões de direito e justiça. Eles eram os conselheiros. Eu estava lendo um dos comentários da Bíblia que fala que eles nada mais eram do que estudiosos do céu, das estrelas e etc. Mas ele vai se consultar com eles como era de costume, como diz o versículo 13, e eles dizem para ele assim no versículo 16. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agiram da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. E aí eles vão dizer: por isso eu penso, rei, que você deveria tirar a coroa da cabeça dela, deveria tirar dela a posição de rainha e dar a posição dela para uma outra mulher, e que ela nunca mais entre na tua presença. E então o rei escuta aquele conselho dos seus nobres e pensa: ok, então façamos assim. E então os nobres, vamos dizer assim, é redigido um documento. O versículo 20 vai dizer que o decreto real foi proclamado em todo o domínio, e a intenção é que as mulheres passassem ou não deixassem de respeitar os seus maridos, desde o mais rico até o mais nobre. E este documento, versículo 22 vai dizer que foi escrito na própria língua dos povos, ou seja, todos os povos que estavam debaixo do governo persa receberiam na sua própria língua materna aquele comunicado. Toda mulher deveria obedecer ao seu marido. E é aqui que termina o capítulo 1. Então, aquilo que começou com festa, de repente, terminou com uma decisão do Estado sendo decretada em todas as províncias, dizendo: ok, a rainha tomou uma decisão, ela foi livre para fazer isso, mas essa decisão que ela tomou custou a ela uma consequência, porque dentro de cada casa o seu marido deve governar.
E eu quero fazer uma observação aqui, antes de qualquer coisa que a gente vá comentar sobre esse texto. Nós precisamos, com muito cuidado, não cometer um anacronismo, né? O que é um anacronismo? É quando você julga um acontecimento, né, alguma coisa, algum acontecimento histórico, por exemplo, e você julga ele com um ponto de vista de uma outra época. Talvez você que está me escutando está pensando assim, mas como assim? O rei virou e disse para ela ir lá, seja vestida ou seja não vestida, e só porque ela falou não, como assim que o rei falou assim, então tá, então não é mais a rainha? Que história é essa? A história é, naquele momento, as coisas funcionavam assim. Essa liberdade que hoje as mulheres, às vezes, têm de dizer para o esposo, não quero fazer tal coisa, não penso desta maneira, não era assim que funcionava naquela época. Então, antes que a gente comece a pensar no texto de Esther, capítulo 1, com a nossa mente de hoje, não vamos cometer um anacronismo, vamos pensar naquele momento. A posição que Vasti ocupava era uma posição importante. Nós não sabemos pelo texto por que o rei simplesmente não mandou matá-la. Sabemos, é claro, que os casamentos muitas vezes eles eram feitos em alianças, né, com alianças com povos e com fronteiras, e que de repente um casamento trazia algum benefício econômico ou bélico. Então o texto não diz por que ele optou apenas pela opção de tirar dela o reinado, mas o texto não diz que ela é executada. Mas o que acontece é que a rainha Vasti, ela ocupava um cargo importante, ela tinha uma posição importante. Como rainha, ela estava a serviço do rei. Muito provavelmente, o casamento dela não foi por amor, foi realmente para servir um propósito. Então, naquele momento, a decisão que ela tomou foi uma decisão que trouxe consequências para ela e para todo o reino. Agora, a intenção desse canal não é defender uma posição ou outra, mas é nós olharmos para o texto e nós pensarmos o que Deus fala conosco a respeito desse capítulo. E eu quero dizer para você o que é que Deus fala comigo quando eu leio este capítulo. Não dá para julgar nem, do meu ponto de vista, não dá para julgar nem o posicionamento de Vasti e nem o posicionamento do imperador, do rei Assuero. Não dá para julgar. Por quê? Porque eles eram pessoas, eles vinham de povos que não temiam a Deus. Portanto, eu querer aplicar para eles qualquer tipo de moral ou ética cristã, está fora do quadro, está fora do esquadro. Então, não posso julgar o relato do capítulo 1 aos olhos cristãos, aos olhos de Deus. Mas o que eu realmente penso quando eu leio esse capítulo é a respeito de Esther. Onde estava Esther? Esther não é mencionada no capítulo 1. Onde estava Esther quando o capítulo 1 dessa história estava acontecendo? Esther estava vivendo a sua vida como uma pessoa normal, criada por um parente, que nós vamos ver quem é, numa situação em que ela estava se desenvolvendo como mulher, vivendo a sua vida sem a mãe e sem o pai, numa realidade muito simples. Coisas estavam acontecendo distantes dos olhos e dos ouvidos de Esther, que não faziam nenhum sentido e não tinha nada a ver com a história dela daquele momento. E nós vamos ver no próximo capítulo que a história dela será totalmente mudada por circunstâncias que estavam fora do conhecimento dela. E vocês sabem o que é que eu penso a respeito disso? É que Deus, ele trabalha de uma maneira a nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus trabalha em nosso favor e de acordo com os propósitos dele, de uma maneira em que muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. A gente está igual Esther, a gente não está aparecendo na história ainda, mas Deus está preparando situações que serão usadas para nos abençoar, e não apenas para nos abençoar, mas para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a lição maior que eu tiro de Esther capítulo 1. Não me espelho em Assuero, não me espelho em Vasti, porque eles não são personagens que deveriam trazer para nós qualquer tipo de admiração do meu ponto de vista, mas este capítulo, ele fala para mim a respeito de Deus. O Senhor Deus é o Senhor da história. E toda essa situação que aconteceu debaixo de bebedeira e debaixo de situações tão diferentes, né, que nós poderíamos pensar, Deus trabalha através dessas situações, Rita? Bom, quando eu olho para o capítulo 1, eu fico pensando, a queda de Vasti traria Esther para uma posição que ela nunca sonhou ocupar.
E ela seria usada nesta posição, em uma missão, em uma posição, em um lugar de decisão que ela nunca imaginou exercer. Então, esse capítulo fala de Deus para mim. Ele fala do agir invisível de Deus e o como Deus torna o mal em bem. O quanto Deus realmente só precisa encontrar um coração disposto. E eu espero que essa palavra fale com você. Talvez você esteja passando por um momento em que você está vivendo uma vida regular, num momento regular, e que você pensa, Rita, na minha vida nada acontece de novo. Parece que eu estou esquecida aqui. Eu quero dizer para você, continue fiel ao Senhor. Continue buscando Deus Todo-Poderoso. Mantenha a sua vida na presença de Deus. Não negocie os seus valores, os seus padrões, não negocie aquilo que Deus já falou com você. E eu diria para você, apenas aguarde. O Senhor pode não colocar você numa posição como a de Esther, mas com certeza, onde o Senhor te colocou, na profissão que Ele permitiu você escolher, dentro do casamento que Ele permitiu você escolher, dentre os vizinhos que você compartilha porque escolheu a casa onde está morando, onde você está, Deus pode usar a sua boca para amar o próximo, as suas mãos para abençoar o próximo, e Deus pode usar você para coisas muito grandes. E quando eu digo muito grandes, acredite, uma vida é importante para o Senhor. Quando você enxuga a lágrima de uma pessoa que está entristecida, quando você oferece um ouvido ou oferece orar por uma pessoa que está triste, você está fazendo uma grande obra de Deus. Nunca pense que você precisa estar sentado num trono para fazer grandes coisas, porque Deus, assim como se preocupa com povos, Ele se preocupa com uma pessoa. Cada vida vale para Deus. Então eu finalizo esse podcast de hoje assim, e eu espero que você tenha recebido algo do Senhor. Você recebeu? Se Deus falou com você enquanto você ouvia esse podcast, comente, né? Faça o favor de escrever algo aqui nos comentários e também compartilhe. Vamos começar então essa leitura de Esther. E só mais uma coisa, eu vou colocar aqui no link da descrição a leitura do capítulo 1. E se você não fez a leitura do capítulo 1, você apenas está ouvindo eu fazer o comentário, mas você ficou curioso de saber exatamente o que está escrito, clique lá, você vai me escutar lendo o capítulo 1 de Esther para você, ok? Deus abençoe e até a próxima. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!